ótima semana, ótimo dia para você. E hoje nós vamos fechar muito bem esse mês de abril, que é o mês de conscientização ao autismo, e nós trouxemos aqui vários especialistas que trouxeram muitas informações para nós, agregaram muito, e dentre eles nossa querida doutora Silvia. Gente, eu queria falar todo o currículo, mas o currículo dela é tão abençoado e extenso que eu vou deixar que ela comunique para vocês. Estava muito aguardada aqui por nós, então a gente vai fechar com chave de ouro muito bem. Meu bom dia, doutora Silvia. Bom dia, Fabiana. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por essa grande oportunidade, por estar aqui com você. Agradecer a Deus pela sua vida, pelo trabalho lindo que você faz e que tem feito, principalmente nesse período, né, frente à conscientização, que é um mês abril tão importante. E quero te agradecer pelo convite. Nossa, a honra foi nossa, total. Mas conta pra gente as suas especializações. Vamos lá. Então, Fabiana, eu sou cientista, psicopedagoga, agora em especialização em neuropsicopedagogia, certificada pelo CBI of Miami em deficiência intelectual, desenvolvimento infantil e avaliação comportamental, certificada pelo modelo Denver de intervenção precoce, pela Universidade da Califórnia, sou certificada pelo modelo PRT, Pivotal Response Treatment, que abarca a intervenção desde a infância até a vida adulta, pelo COEDIO, que fica ministrado por uma universidade em Stanford. Sou certificada pelo SUS, com apoio do Ministério da Saúde em reabilitação da pessoa com transtorno do espectro autista, e dentre essas, algumas outras certificações na área. Que legal, gente, sentiu o currículo, né? A gente está falando com uma pessoa que tem propriedade em falar desse tema, que é o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Até isso a gente pegou aqui durante todo esse mês de abril, mas vamos lá, começando do começo. É bem redundante, mas é importante a gente lembrar e frisar da onde que surgiu esse pensar da senhora tratando da parte de autismo. Da onde surgiu tudo isso? Então, Fabiana, na verdade, eu não fazia ideia que ia trabalhar com a prática, né, no dia a dia. E tudo isso surgiu, em primeiro lugar, eu creio que tenha sido de um projeto de Deus, porque eu costumo dizer que não existe coincidência, e sim Jesuscidência. De fato. Então, foi do amor e do nascimento da minha filha Valentina, né? A partir daí, Valentina, por volta dos seus 1 ano e 4 meses de idade, ela foi diagnosticada, né? Nós conseguimos fechar o diagnóstico dela com transtorno do espectro autista, e a partir daí, todo o meu empenho foi debruçado para ajudar, em primeiro lugar, a minha filha. E eu fui me envolvendo com a causa cada dia mais, né? E também fui atingindo grandes resultados com ela. E tendo um olhar amoroso, empático, comecei a recepcionar outras famílias que foram indicadas por amigos médicos. E assim eu comecei a especializar e comecei a praticar. E quando vi, já estava envolvida, apaixonada pela causa. Uau, gente, que coisa linda, né? Uma mãe que se levantou para poder entrar e dar esse suporte e auxílio à filha, e isso virou uma rede de apoio que está abraçando outras pessoas, né? Sim, e é gratificante, né? De fato. É gratificante. Então, antes do fator da Valentina, que a gente até manda um abraço, um beijo, Valentina. Ó, tudo isso acontecendo porque veio a sua existência. Isso é lindo demais. E antes dela, então, a sua parte de profissão veio mais em torno disso, né? Dentro dessa área, por conta dela, né? Com as especializações, toda por conta da Valentina.
E aí, como eu te falei, alguns amigos foram médicos, foram indicando algumas crianças, acolhe, recepciona essa família. E eu dizia, não, meu tempo é voltado para ela, eu preciso dar continuidade dentro desse processo do desenvolvimento dela. E eu quero focar nisso. E aí, quando eu recepcionava a família, e a família geralmente enviava um vídeo, ou fazia uma chamada por vídeo, e eu via a criança e toda aquele contexto familiar me lembrava lá, me fazia remeter e voltar lá no início, quando eu descobri o diagnóstico. E aí eu comecei a me empenhar, a acolher novas famílias e debruçar realmente, né, frente ao processo do desenvolvimento, ajudando, né, outras famílias nesse sentido. Então, a partir do momento que nós vamos começando a acolher uns, outros, isso acaba tomando uma proporção. Então, por isso que veio o surgimento do Potência, né? Sim, a Potência nasceu dessa vertente, né? Eu digo que a ciência atrelada ao amor e, é claro, sob comando de Deus, né? E hoje, uma das coisas que nós preconizamos na Potência, Fabiana, não é a quantidade, e sim a qualidade. A qualidade desse processo, a qualidade do desenvolvimento da criança. Por isso que nós abarcamos sempre e preconizamos a família, o envolvimento da família em todo o percurso, seja no programa de intervenção, na forma de estimulação, né? Nós temos modelos, como o modelo Denver de intervenção precoce, de estimulação, que ele ampara o papel da família, entendendo que é um divisor de águas e que a presença da família, a participação ativa da família dentro do processo do desenvolvimento, a criança tem um desempenho infinitamente maior, impactando em todo o seu processo. Então, é uma das coisas que eu gosto de pontuar, né? A família, é importante que a família saiba lidar, porque a gente também entende que o conhecimento ele é libertador. Então, quando a família consegue entender essa criança, o seu filho, na sua individualidade, na sua singularidade e na sua totalidade, ela não fica refém, né, de um profissional, seja ele da saúde ou da educação, porque ela tem o domínio do conhecimento, ela sabe como lidar, né, com a proposta ali de intervenção, mesmo que de forma naturalista, dentro do ambiente, do seu ambiente do lar, mas é importante que a família também tenha esse conhecimento. Por isso que hoje nós incluímos a capacitação também, não só das famílias, como de profissionais da saúde e da educação, através da Potência. Nós fazemos um projeto, nós temos um projeto social onde nós também levamos o conhecimento às igrejas, às escolas, às instituições, porque a gente sabe que disseminar conhecimento é sempre muito bom, significativo, e que lá na frente alguma criança ou alguma família ela vai ser impactada de forma positiva nesse processo. Então, hoje nós temos essa meta, disseminar conhecimento para as famílias, para os profissionais, para que cada dia mais as pessoas possam ter o conhecimento e possam replicar isso de forma positiva e significativa. Nossa, perfeito, gente, que bom, que agregador ouvir falar sobre algo tão específico, tão importante. Como a gente está falando do autismo nesse mês de abril, é bom e é válido a gente lembrar para o pessoal de que está nos assistindo o que significa o TEA, né? O TEA, o transtorno do espectro autista, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Quando a gente diz neurodesenvolvimento, é porque ele acontece todo aqui dentro do cérebro da criança. A gente costuma dizer que esse cérebro, na hora da sua formação, né, quando o bebê ainda está dentro do ventre, de forma intrauterina, quando esse cérebro está se formando, ele
de certa forma, ele sai do padrão esperado. Só que hoje ainda não existe um exame de imagem específico para que a gente possa identificar se essa criança já na gestação, no período gestacional, ela apresenta o TEA ou não, porque não existe uma característica, né? O transtorno do espectro autista, ele é todo verificado de forma comportamental, onde a criança ela pode apresentar uma frequência menor. Eu não gosto de usar a palavra déficit, porque quando a gente fala em déficit, a gente limita essa criança. Então, quando essa criança ela pode apresentar um repertório menor nos aspectos relacionados à socialização, né, na área da comunicação também, que abarca a linguagem, e também apresentar comportamentos padrões restritos e repetitivos, né? Então, hoje nós só conseguimos identificar se uma criança ela está dentro do espectro de acordo com um conjunto de características que são analisadas após a gestação. Então, nós temos assim, Fabiana, hoje o que chamamos de marcadores biológicos do desenvolvimento. Que são os marcos que a criança perpassa, né, mês a mês. Então, a criança com 1 mês, ela atinge determinadas habilidades, com 2 também, 3. E é importante que a família possa acompanhar mês a mês os avanços através dos marcadores biológicos do desenvolvimento para verificar se essa criança está dentro daquilo que é esperado para a sua idade. Então, quando a família ela acompanha e junto ao pediatra ou a uma equipe multidisciplinar, ela já consegue identificar se essa criança possui, às vezes não porque não tem esse conhecimento, mas já existem aplicativos na própria caderneta de vacinação das crianças, né? Nós temos os principais marcos ali, onde nós acompanhamos mês a mês. Então, à medida que a criança vai se desenvolvendo, ela vai crescendo, ela precisa atingir determinados marcadores. E é através desses marcadores que nós conseguimos fazer esse acompanhamento e verificar se essa criança tem algum atraso ou não. Então, o espectro hoje, para que a gente consiga fechar um diagnóstico, essa criança ela precisa apresentar um conjunto de características que componham os critérios diagnósticos de acordo com o DSM-5, que é um manual que especialistas da área da saúde, da educação, utilizam para referenciar esse diagnóstico e também verificar se essa criança se enquadra, através dos seus comportamentos, dentro daqueles critérios. Então, o transtorno em si ele já acontece de forma intrauterina, mas posteriormente, com o desenvolvimento dessa criança, é que a gente consegue perceber se essa criança está dentro do esperado ou não, se ela apresenta características de autismo ou não. Que coisa, né? Tudo comportamental, porque quando a gente vê outros tipos de síndromes, ou até mesmo o próprio Down mesmo, a gente consegue perceber pelos cromossomos, né? E pela face. Pela face realmente também. a criança. E para fechar um diagnóstico de TEA, demoraria quanto tempo? O pai e a mãe, ou a família, que consegue perceber isso? Então, eu gosto muito quando eu converso em treinamentos, em live ou com amigos, que geralmente a gente chama de tríade do desenvolvimento, tá? Quando a família não percebe, essa criança pode estar inserida na escola e a escola sinalizar através de uma avaliação formal o desenvolvimento dessa criança, como essa criança se comporta através do brincar, se ela, por exemplo, enfileira objetos, se ela empilha, se ela utiliza a mesma brincadeira de forma repetitiva, se ela tem um padrão restrito e seletivo no brincar também. E dentro das esferas do desenvolvimento,
esse olhar, né, da escola pedagógico, ela pode também sinalizar como é que a criança se desenvolve e apresenta comportamentos dentro da socialização com os seus pares. Ela pode mensurar também como é que essa criança se comporta na comunicação expressiva e receptiva, que é essa área da linguagem. Como é que é a autonomia dessa criança. Então, eu costumo dizer que a escola, ela tem um olhar significativo frente à criança, porque ela consegue ali entender se aquela criança está caminhando junto aos pares, ou se tem comportamentos que se destacam. Além da família ou da escola, também médicos, pediatras, incluindo equipe multidisciplinar, porque às vezes a criança, Fabiana, ela apresenta um atraso de linguagem ou na comunicação, e aí ela não tem um diagnóstico, mas ela é encaminhada para uma equipe multidisciplinar. E essa equipe multidisciplinar, ela começa a verificar e perceber outros comportamentos. Isso eu estou dando aqui levantando algumas hipóteses diagnósticas de como pode acontecer através dessa tríade, né? Então eu digo que se a família estiver alinhada com a escola e com a equipe multidisciplinar, a gente consegue ter grandes avanços qualitativos e significativos com essa criança. E também fechar um diagnóstico com base debruçado nessa tríade do desenvolvimento. Nossa, poxa, legal. Então, é algo que a gente não pode falar se vai ser muito rápido, se vai ser muito longo. Sim. E cada um é cada um. O que a gente ouviu muito aqui é que cada um tem uma particularidade. A gente não pode dizer que esse é assim, porque cada um é muito único. Exatamente. Cada sujeito é único e singular. Então, eu costumo também dizer que uns apresentam determinadas características que outros não apresentam. Então, quando nós conhecemos um autista, nós conhecemos um autista, porque nunca um vai ser igual ao outro. Então, eu me deparo com muitas questões assim, todo autista então coloca as mãos, tampa as mãozinhas, né? O ouvido com as mãozinhas. A gente chama de fonofobia isso, é uma sensibilidade auditiva. Não, nem todos têm essa característica de sensibilidade auditiva. Alguns podem apresentar sim, e outros podem apresentar estereotipias diferentes, formas de se regular diferente ou de se autoestimular diferente. Então, essa avaliação ela é totalmente individualizada, entendendo essa criança, seja ela criança, adolescente ou adulto, entendendo na sua integralidade, de forma única e singular. Que show, de verdade, porque não dá pra gente marcar não é etiquetar o nome certo. Rotular seria. Rotular. Sim. Perfeito, rotular, porque cada um realmente é muito diferente do outro. A gente falou no quesito sociedade, falamos no quesito escola, mas um fator muito dominante dentro do nosso meio é o contexto igreja. E como a gente trazer essa criança, adolescente, ou até adulto, porque muitos adultos estão se descobrindo, né, nesse meio, como fazer essa integração deles dentro do contexto igreja. Fabiana, a gente sabe que não é fácil, né? Capacitar. Eu costumo dizer que esse projeto, principalmente que nós fazemos frente às igrejas, esse projeto social, voluntário, é justamente para capacitar os irmãos, as professoras, as tias que acompanham, né, do Ministério Infantil, e também para que a igreja possa estar preparada para acolher essa família. Porque imagina, veja bem, se eu como mãe atípica hoje, não só profissional da saúde e da educação, mas como mãe atípica, me sinto com propriedade de compartilhar isso com você. Então, aqui fazendo trazendo uma suposição. Imagina eu como mãe atípica, me coloco no lugar do outro, né? Então, entrando numa igreja
e sendo recepcionada através de olhares atravessados, ou alguém que não saiba de repente conduzir ali, manejar um comportamento com meu filho, a tendência de retornar essa igreja, a esse estabelecimento, é pouca. Então, agora, se eu tenho uma igreja capacitada, que entenda, que tenha, através de estratégias, seja uma caixa psicopedagógica, uma caixa apropriada da igreja, onde ali a igreja vai poder ofertar a essa criança, essa família, materiais específicos, lúdicos, dentro do contexto, para que essa criança, que a gente possa criar um vínculo com essa criança, até mesmo de aprendizagem frente à palavra do Senhor, isso já muda o quadro, porque a família acaba se sentindo acolhida. Então, o retorno, a probabilidade dessa mãe retornar é muito maior. Então, eu digo que capacitação da igreja é o fator primordial para que a gente consiga realmente amparar, acolher essa família de forma significativa. E essa criança também. De verdade, né? Eu gosto porque a gente inclui todo mundo, né? A família inclui a criança, porque o fator igreja ainda é uma incógnita, porque a monitora do departamento infantil não tem, muitas delas não têm essa consciência, não têm essa habilidade. E aí, por acaso, vocês teriam como fazer essa implementação? Vocês teriam um dia para poder marcar? Poxa, eu queria levar a doutora Silva, queria levar uma equipe dela para poder ir na minha igreja, para poder estar ajudando o pessoal do departamento infantil? Além do simpósio, porque nossa agenda esse ano, ela realmente ficou esgotada. Mas hoje nós temos um programa, além do simpósio, que são programas de capacitação, onde é aberto, né, para pais, os profissionais, famílias, irmãos, tios, avós. Nós temos também um programa já de capacitação interna, somente para os membros da igreja, trazendo conteúdos relacionados à prática do dia a dia, como inserir essa criança, como fazer a gestão de um comportamento dessa criança, como recepcionar essa família. Então nós já temos esse programa e já atuamos frente a esse tipo de capacitação, que é diferente do nosso simpósio, que é aberto, em específico para as igrejas. Perfeito. Então, gente, sem perca de tempo, entre em contato aqui com a nossa TV, a gente vai estar passando o contato da doutora Silvia e a parte de assessoria dela vai entrar em contato com você, vai te dar, tirar suas dúvidas, qualquer coisa que você queira falar concernente a isso, porque a gente tem que buscar conhecimento, né? Sim, eu costumo dizer que o conhecimento, ele é libertador, né? De verdade. Move montanhas. Então, quando você conhece, quando você domina, você atravessa desafios, quebra barreiras, você encara de forma clara, acolhedora, consciente, sem medo. E é seguir na busca do conhecimento, aspirando conhecimento todos os dias, porque a ciência, ela avança muito rapidamente, né? Então nós precisamos estar atentos e acompanhar essa evolução, essa transformação da sociedade também. E os números de autismo, de casos de autismo, nós temos o CDC, que é o Centro de Prevenção e Doenças, né, de Controle dos Estados Unidos, que ele mensura. Existe uma crescente muito grande. Então, não só as igrejas, como os estabelecimentos, as instituições, elas precisam agregar conhecimento para poder estar amparando, né? E também promovendo a inclusão e transformando de forma significativa esse sujeito para que ele seja inserido na sociedade. A ideia é essa: exclusão nunca, sempre inclusão. De verdade. Então, gente, finalizando o nosso papo aqui, confesso que eu ficaria mais tempo, porque
É sempre bom a gente conhecer, aprender, se aprofundar. E doutora Silvia, muito obrigada. Foi uma honra receber a senhora aqui no Entre Nós. Espero vê-la aqui outras vezes com a gente, tá bom? Eu é que agradeço, Fabiana, pela grande oportunidade, por poder, mesmo que pouco, assim, tá compartilhando com você e acredito que com muitos irmãos e pessoas sobre esse tema que de fato eu particularmente amo e luto pela causa. Muito obrigada. Nada, foi um prazer enorme. Fala pra gente os arrobas pro pessoal que queira seguir aí, o Potência, a senhora, fala pra ele. Obrigada. Então, é o @Potência Desenvolvimento Infantil e Silvia Kelly Bose. Então anotaram aí. Qualquer coisa a gente vai botar aqui, ó, pra você. Então você já vai lá e segue, tá certo? Tem também o canal do YouTube, eu posso falar? Pode sim, pode sim. Que é o Me Ajuda Mamãe. Ali nós levamos muito conteúdo também, de forma gratuita, ensinando na prática do dia a dia para as mamães como elas devem atuar com as suas crianças que estão dentro do espectro, contribuindo de forma significativa. Que legal. Então, canal no YouTube, Instagram, mais alguma rede que a senhora queira mencionar? Então, Ótimo. essas redes aí, anota, segue, curte, compartilha, comenta, se inscreve, porque vai ser bênção para você. De repente, pastor, eu não conheço ninguém lá, mas eu gostaria de repassar esse conhecimento para alguma pessoa que eu conheço, vizinho, um amigo, né? Sempre bom. Tá certo? Então a gente encerra aqui o nosso Entre Nós. Uma próxima oportunidade, a doutora Silvia volta aqui com a gente. Obrigada. Muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência e tchau, tchau.